Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Eu quero hoje dar sequência ao nosso estudo sobre libertação. A palavra de Deus diz que o seguinte: sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Esse texto está escrito na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 7, melhor dizendo, me atrapalhei, 3 e verso 7. Pois bem, queridos, eu quero contar uma história, eu quero falar sobre um tema que é muito polêmico, porque as pessoas acham que uma pessoa, depois de ter uma experiência de salvação, não pode mais ser atingido por demônios. Na minha experiência vivida de tantos anos de espiritismo, tantos anos vivendo, e depois como pastor há tantos anos, vendo como é que o inimigo trabalha e o que ele faz na vida das pessoas, e estudando a Escritura, eu cheguei à conclusão que espíritos malignos, eles podem sim atingir uma pessoa depois de que ela tem conhecimento do Evangelho, sim, depois que ela salva. O que acontece é que o espírito não pode entrar no espírito de uma pessoa salva, porque o espírito está ocupado pela presença de Deus. Então, um espírito maligno não tem mais como entrar e fazer morada no espírito de uma pessoa. Porém, ele pode sim atingir o físico, atingir negócios, por causa de alianças que não foram quebradas. A aliança, segundo a Bíblia, ela permanece. E mais para frente eu vou falar sobre isso. E vou mostrar como isso acontece. Vou contar aqui um caso de um ministro, que eu não vou contar a história, o nome da igreja. Eu estava fazendo um trabalho de libertação e esse homem chegou com cheiro de álcool. Eu nem sabia que ele era um ministro. Estava orando pelas pessoas e quando ele se aproximou da frente e me pediu oração, e eu coloquei a mão sobre a cabeça daquele homem, no mesmo tempo que eu estava ministrando, manifestou um espírito, e eu ordenei aquele espírito que saísse dele, e aquele espírito falou o seguinte: eu vou acabar com a vida dele, já comecei, vou acabar com o casamento dele, porque já comecei a acabar, já separei ele da esposa, e vou concluir o trabalho que eu tenho para fazer na família dele. Eu expulsei o demônio do corpo daquele homem, e porque quando uma pessoa está possessa, ela não sabe o que acontece, a menos que a possessão seja parcial, porque existe ela parcial também. Eu perguntei a ele se ele estava separado da esposa, e ele disse: sim, pastor, estou separado da minha esposa, sim. E ele estava com cheiro de álcool, e ele disse: pastor, eu sou um ministro do Evangelho, sou um presbítero, e olha a situação que eu estou. Conversei com ele, orei por ele, e disse o que é que ele precisava de fazer, e aquele homem nunca mais eu ouvi depois daquele dia. Então isso mostra que apesar de que aquele homem conheceu o Evangelho, pregou,
agora ele estava sendo atacado por espírito depois de que abriu portas na vida dele. Um outro caso que eu quero contar aqui, também é um caso que num culto de libertação em outra igreja, numa outra oportunidade, eu fui fazer um trabalho de libertação numa igreja, e o pastor daquela igreja me pediu que eu fizesse um trabalho específico com os obreiros da igreja. Ele falou: pastor, eu quero que o senhor faça um trabalho específico com os meus obreiros, aqueles que trabalham comigo, porque vai que num desse momento alguém está com algum problema e cai aí possesso, fica ruim. Falei: naturalmente, isso é importante, e o senhor é que marca, o senhor é que sabe. E aí o que aconteceu? Ele marcou e nós fomos fazer um trabalho só com uma liderança. Eu já fiz vários desses trabalhos em várias igrejas com liderança. Eu vou contar apenas esse caso. Tem outros casos que eu posso contar aqui, mas vou contar apenas esse. Então quando comecei, fomos lá para a igreja, só os obreiros. Quando eu comecei a orar, caiu um diácono da igreja, possesso. E um outro caiu também, mas sob uma forte opressão, não chegou a ficar totalmente possesso, mas um ficou parcial e o outro ficou total. E essas pessoas estavam servindo o ministério, eram pessoas que estavam pregando o evangelho e ajudando, e eram crentes, mas estavam com problema espiritual. Quero contar mais um outro caso. Em outra ocasião, ministrando uma palestra em um seminário, e isso é um seminário teológico, eu estava fazendo uma ministração e falando sobre essas questões de portas abertas e alianças não quebradas, e que demônios podem atingir a pessoa. Naturalmente que num seminário ninguém acredita nisso, né? Porque você acredita que lá todas as pessoas que ali estão são pessoas que tiveram uma experiência de salvação, são pessoas que estão ali por um chamado específico, e jamais se espera que uma pessoa dessa fique possessa. Nem eu estava esperando um negócio daquele. E eu fiz a palestra. Quando eu comecei a orar, manifestou um demônio em uma jovem aluna do seminário. Os seminaristas ficaram espantados com aquilo, porque eles nunca tinham visto. E o que eu falei antes da manifestação, é provável que grande parte deles nem acreditavam então nisso. Mas o que dizer agora, diante da manifestação que eles estavam presenciando? Orei, expulsei aquele demônio e ordenei que saísse, não voltasse mais. Essas histórias têm se repetido em vários casos, em vários lugares onde eu tenho ido, tenho visto pessoas que são da frente cair manifestado. Uma outra ocasião fui pregar numa igreja, também não vou falar o nome da denominação para não expor as pessoas, quero contar apenas o caso. O pastor não acreditava nada disso. Perguntei para ele: o senhor acredita que o crente pode ser atacado por demônios? Ele disse: não. O senhor acredita que uma maldição, se houver uma porta, ela pode andar numa ascendência? Não, também não acredito. Falei: pois é, esse é um problema. O senhor me convidou para pregar e eu acredito em tudo isso. E eu não quero criar problema para o senhor. Então, se o senhor achar por bem, eu prego sobre qualquer assunto e a gente não mexe com nada de libertação. Deixa quieto. Ele falou: não, mas eu convidei você para fazer um trabalho de libertação. E eu faço questão que você faça o que você fez e fazer aqui. Eu digo: pode causar problema para o senhor.
porque o senhor não acredita, sua igreja não é preparada para isso. E aí? Aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a orar, aconteceu que o vice-moderador dele, tá com pigarro na garganta, perdão, o vice-moderador dele caiu endemoniado. Não ficou assim totalmente possesso, mas possesso parcial. E eu não estava orando por ele, estava longe de mim. E ele me disse o seguinte depois que eu orei: pastor, eu não acreditava nisso, mas eu estou começando a acreditar. Porque a pessoa que caiu, pastor, não é uma pessoa que anda pecando, você não vê ele caindo em pecado. Ele não é uma pessoa rebelde, ele não é uma pessoa que dá trabalho, não. É uma pessoa que trabalha, que ajuda. Tudo que põe na mão dessa pessoa funciona. Eu fiquei surpreso de ver ela cair, porque jamais passou na minha cabeça que uma pessoa assim fosse cair. E eu falei: então, o senhor está vendo. Então, meus queridos, o que acontece? Os pastores precisam estar preparados para libertar o povo, para curar os enfermos. É para isso que nós fomos chamados, não é? Todo crente cheio do Espírito Santo pode expulsar demônio. Expulsar demônio não é dom, é autoridade. Todo crente pode expulsar e curar os enfermos no nome de Jesus. Isso é dado à igreja, né? É para isso que nós fomos chamados, para pregar e libertar as pessoas. Nós temos um exemplo no ministério de Jesus que se divide em 3: evangelizar, curar e libertar. Foi nessas 3 áreas que Jesus trabalhou. Então nós vamos dar uma olhada no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19. Eu quero encerrar na próxima live, eu começo aqui onde eu parei. Esse texto diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Queridos, numa próxima live eu volto nesse mesmo lugar. Nesse ponto, quero encerrar aqui para não ficar muito comprido. A verdade é que se o crente abrir a porta, o inimigo entra. Por isso está escrito: não deis lugar ao diabo. Deus abençoe.